partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Amigos ouvintes, o programa Na Sua Companhia está começando e que bom vocês estão aí. Seguindo, né? Eu estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 16h, com Cristiane Examor no quadro Momento Psi. E na sua companhia, vários dias da semana, com os melhores debates. É só acompanhar aqui na Band Rio e no Facebook, na nossa página do programa. Eu falo do Rio de Janeiro, de olho em todos os cidadãos do tempo e de todas as cores. Consciência negra. Quando a consciência será de todos? Como anda a gentileza nossa de cada dia? E a desigualdade no Brasil tem cor, nome, história? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. E você também está na Band Rio acompanhando o programa Na Sua Companhia. E os nossos debatedores, as nossas debatedoras aqui, né, estão preparadas para este grande debate com a sua ajuda. Você pode enviar as suas perguntas pelo site do programa nasuacompanhia.com ou lá no Fale Conosco, aí na nossa live também. Olá, pessoal, nossa live do Facebook, na página do programa. E fiquem ligados, porque aqui são muitas novidades. No quadro Entrevista e Companhia, teremos as curadoras do Empório Transante, Alice Moraes, Mônica Monteiro e Vivi Attar. São as nossas entrevistadas de hoje, então vale conferir. Vamos para o debate, Zé Neto. Na Sua Companhia, debate. Hoje o programa está eletrizante e bem informativo. Então, bem informativo, porque nós vamos debater as consciências no universo da gentileza, empatia e do respeito pelo outro. Então, para este debate, convidamos Elisa Cruz. Ela é defensora pública da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, e Flórice Schneider, psicóloga, fundadora da rede Movimentando Amor e coordenadora da Casa da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E mais tarde, Cristiane Examor, no comando do quadro Momento Psi, sempre pronta para avaliar as emoções do momento e comentar o tema de hoje. Sejam bem-vindos, amigas, companheiras, mesas aqui só de meninas. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, obrigada pelo convite. Bacana, né? Bom, estamos comemorando amanhã, né, o Dia da Consciência Negra e também da Gentileza, que foi semana passada, no dia 13. E o programa Na Sua Companhia conversa hoje sobre a referência do negro no universo social, afetivo e a gentileza nossa de cada dia. Elisa, querida, tudo bem? Tudo bom, prazer em recebê-la aqui, né? Eu que agradeço. E no Brasil, o Dia da Consciência Negra é um lembrete de que a luta por direitos igualitários ainda não é uma realidade, de fato. Acho que realmente a sua pergunta pode ser convertida perfeitamente como uma afirmação. O Brasil pode ter extinguido o sistema escravocrata formal, mas o processo sistêmico, né, estrutura
de invisibilidade, de negação do negro e da negra enquanto pessoa ainda persistem no nosso país. Então, a gente tem que acreditar que o dia 20 de novembro ele é um marco que representa essa busca de superação e caminhar em favor da efetiva igualdade entre todos nós. Ainda, né? Ainda temos acho que um longo caminho, mas... Pois é. Vamos lá. Quem sabe, né? A gente chega lá e aqui os microfones estão abertos para isso mesmo, para a gente seguir, né, um caminho de esclarecimento, aceitação, empatia e falar na gentileza, né? Que a gentileza é a maneira particular de ser, de agir e se relacionar com os outros. Florence, podemos dizer que é o lado mais refinado e sensível, né, ético das pessoas. Como é que você vê a gentileza ou a falta de gentileza, né, no mundo atual? Como anda a gentileza nossa de cada dia? É um assunto que eu tento colocar em prática diariamente, não só na minha vida, né, pessoal, como também no meu trabalho, né? A gente precisa refletir um pouco como que a gente gostaria de ser também, né? Recebido, olhado. Então, a gente está aqui falando do Dia da Consciência Negra e eu acho que se tivesse um pouquinho mais de gentileza, não precisaria existir, né, o Dia da Consciência ou a Casa da Inclusão, da qual eu estou coordenadora, porque a sociedade, então, viveria uma sociedade totalmente empática, né, e seria natural, né? As pessoas deveriam, na verdade, né, tratar as outras como gostariam de ser tratadas, e isso ainda não acontece, né? E a gente vê isso, enfim, é o aprendizado que a gente tem aí. E essa gentileza nossa de cada dia está bem complicado, mas é para a gente também refletir, né? Porque às vezes a gente chega num espaço fechado, por exemplo, dentro de um metrô, de um transporte, né, público, essa coisa de levantar, de pedir para segurar, eu acho que ainda tem um pouquinho, né? Ainda tem um pouquinho quando a gente vê assim, uns espaços mais fechados, né? Mas a gente no meio da rua, no trânsito, é algo que deixa a desejar, né, Cris? A coisa fica meio complicada. Mas, Elisa, o Dia da Consciência Negra, ela entrou no calendário escolar como uma lei que obriga um ensino de história e da cultura afro-brasileira, né? A história da gente aqui, né, dos negros, das negras, se revela e se reorganiza para que suas devidas raízes sejam descobertas, estudadas e compreendidas. Até tiveram alguns estudos recentes em comemoração, em celebração ao Dia da Consciência Negra, que já estão demonstrando que, apesar do grande avanço que foi essa lei, que determinou a educação e a divulgação da cultura afro-brasileira e das origens e historicidades do nosso povo, né, esse processo ainda não está totalmente completado. Claro, essa lei é um início, ela visa garantir esse processo de maior gentileza na sociedade, uma maior compreensão da diversidade que nós temos no Brasil e um conhecimento das nossas raízes. Porque até, salvo engano, 2000 ou 2010, que foi aproximadamente a edição dessa lei, tudo que nós tínhamos era uma visão muito europeia. Era só uma parte da nossa história sendo contada. E aí, claro, era só fatos de um lado e histórias pessoais de um lado só. O que essa lei busca é reconhecer que existem outras pessoas que participaram da formação do país e, consequentemente, existem outros fatos que devem ser resgatados porque fazem parte dessa formação, não apenas como sociedade, como país, mas de formação pessoal. Né? Conhecer o outro, saber de onde ele vem, saber aquilo que ele acho que um dos grandes passos para o reconhecimento de sociedade e superação de desigualdades. Então, a lei foi importantíssima nesse sentido. Isso a gente lembra, né, do tema em relação às cotas sociais,
né? Sim. Que as pessoas colocam muito a questão, todo mundo tem a mesma inteligência, para que a questão das cotas, e levam para essa via, né? Esquecendo desse pedacinho da nossa história que não foi contada, né? Essa ideia de que todo mundo parte do mesmo lugar para buscar os mesmos objetivos, ela é muito falsa, porque circunstâncias pessoais e a história de negação e invisibilidade das pessoas negras mostram que nós não saímos do mesmo lugar e não saímos das mesmas oportunidades. Então, as cotas, esse processo educacional e várias outras medidas que nos últimos tempos têm sido adotadas, elas visam exatamente tentar buscar que a gente comece a sair de um mesmo lugar, com efetivamente as mesmas chances. Basta a gente ver acesso a próprio ensino, acesso a transporte, pensando o município do Rio aqui como um todo, e a gente vai perceber que não são as mesmas coisas, não tem os mesmos serviços, não tem as mesmas chances, e o que a lei visa é tentar equalizar um pouco isso. Mas, novamente, são políticas que vão construir uma reparação, e não são as únicas. Eu acho que a gente tem que pensar em muitos instrumentos para reparação histórica. É verdade. E nesse contexto, né, Flores, qual é o poder da gentileza, da empatia pelo outro? O que a história nos ensina? Eu acredito, Neise, que a gentileza e a empatia começa através do exemplo em casa, né? Você não tem como mudar uma sociedade se a família não mudar, né? Então, está num núcleo familiar a resposta, né, da sua pergunta, porque os filhos, eles só vão ser educados através do exemplo. Não adianta, né, falar, não adianta ter todo um discurso bonito se na sua prática diária de criação e de convívio social você não colocar em prática. Então, eu acho que é por aí essa questão da gentileza e empatia. E a história, né, infelizmente, nos traz uma outra realidade, né? É uma realidade de uma sociedade muito machista, né, onde as mulheres não tinham vez, e as mulheres negras menos ainda, né? Então, você acha que a sociedade ela precisa conversar mais com as instituições, com as escolas, com as famílias? Está faltando essa conversação? Está faltando. Está faltando. A família encontra-se muito desamparada e muito desestruturada, né? A gente vê, e você então sabe tão bem, né, quanto eu, essa questão da importância do núcleo familiar e de um núcleo familiar saudável, né? Com as questões sendo bem resolvidas, tendo diálogo, tendo esse espaço, né, para conversar e para troca. O que a gente vê hoje em dia é um mundo digital muito inserido no mundo familiar, né? A gente vê as pessoas não sabendo aproveitar a tecnologia, né? A gente vê as mães e os pais muito dentro do celular e, consequentemente, pouco perto dos filhos. Então, a tecnologia ela aproxima, né, muito as pessoas, mas também causa um distanciamento e, por que não dizer, uma certa ausência, né? A gente vai entendendo assim esses universos, né, que hoje com o mundo, nós estamos no mundo do tempo real, que antigamente a gente era televisão, né? Outro dia estava vendo um programa de TV que mostrava... era o filme do Chacrinha, e falava assim, poxa, essa coisa de televisão não pode ficar muito perto não, que dá câncer, né? Então, cada um tem uma coisa fora da compreensão daquilo que é muito moderno. Então, é uma coisa que a sociedade ela vai se adaptando. O que as famílias precisam prestar atenção é que as pessoas estão vivendo não é só uma solidão a dois, né? É uma solidão familiar mesmo, né? Todo mundo assistindo, antigamente era cada cômodo do quarto, mesmo canal de TV, e cada um dentro das suas caixinhas do seu isolamento, né? E hoje a gente vê mesmo as pessoas ao lado, como você bem colocou, que está ali olhando para o celular, mas não está vendo o outro, né? E aí eu queria que você trouxesse aqui para a nossa discussão
esse trabalho bacana que você faz com pessoas, né, portadoras de deficiência, e como eles ficam na invisibilidade dentro do nosso sistema, da nossa sociedade. A gente... a Casa da Inclusão, ela é a Casa da Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Ela é agora um programa de governo do Estado, né? E a gente está na Rua do Lavradio 42. E a gente já tem ali o Cine NEAD, que é o Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente, fazendo todo esse atendimento para intermediação de mão de obra. Então, as empresas procuram a gente, principalmente porque querem cumprir as cotas, né? E a gente, então, tem o nosso banco e a gente faz essa intermediação. Além disso, a gente tem a OAB e o INSS também dando plantão de 15 em 15. E estamos também com o NUSANTES, que é o Núcleo de Saúde Mental e Trabalho do Estado do Rio, lá na Casa da Inclusão, fazendo toda essa inclusão da pessoa com deficiência, não só no mercado de trabalho, como também na sociedade, né? E, então, nesse contexto aí de pessoa com deficiência, se a gente colocar o negro, a pessoa negra com deficiência, fica, então, ainda mais na invisibilidade, né, social. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que representava na época, né, aquele grupo, o Movimento Arco-Íris, então ele estava colocando assim, já até faleceu, não me recordo agora o nome, e ele colocava, puxa vida, eu sou negro, nordestino, né, e além de tudo gay, então isso complica muito a minha vida, né, daqui dentro do quanto que é difícil esse trânsito social, né, Elisa? E aí a gente pensa assim, para ter uma noção de como o racismo ele está tão presente, né? E se fala muito na questão da violência policial. É importante, nesse contexto todo, que a sociedade ela olhe para isso tudo através de uma lente negra e empática diante toda essa situação, desses conflitos sociais. Nossa, acho que você não teria como fazer uma colocação melhor, assim, é perfeito. A gente precisa fazer uma leitura da sociedade realmente a partir de uma leitura, uma lente negra. Realmente não teria como explicar melhor. Se a gente entende que a escravidão ela tem origem em um sistema de produção e que a pessoa negra ela era parte desse sistema de produção, significa que ela tinha um espaço muito bem demarcado dentro da sociedade. Ela tinha uma função de objeto de produção de riqueza para uma outra pessoa. Você pode ter abolido formalmente esse sistema, como eu coloquei, mas, no fundo, você não aboliu a ideologia que está por trás. Então, nós carregamos, até hoje, essa ideia de qual o papel social que a pessoa negra vai ter na sociedade. E é sempre um papel inferior às outras demais pessoas. Então, ao julgar a violência, a gente tem como maiores vítimas as pessoas negras, porque elas nunca deixaram de ser olhadas, a não ser por uma lente objetificante, por uma lente discriminatória. Então, superar essas desigualdades significa ter, de fato, essa lente do que o passado nos legou e do que nós impusemos a essas pessoas historicamente. Eu não consigo, por exemplo, deixar de me chocar como em determinadas regiões da cidade a gente não tem pessoas negras consumindo determinados serviços, como acesso a restaurante. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente acha normal transportes públicos serem majoritariamente compostos de pessoas negras. Então, a gente precisa perceber essa separação racial. A gente precisa perceber que os espaços não são ocupados de uma forma igualitária. E é bem marcante, assim, é um sentido de percepção que precisa ultrapassar o nosso conforto do lugar comum. E a gente precisa trocar a lente. Nossa, e aí, né, voltando para essa questão da lente, nós tivemos nessas últimas semanas 3 casos de racismo, né, dentro do futebol, né, que a gente vê também nas redes sociais, nos bares. E aí teve uma denúncia de uma mulher
que ela estava concorrendo para um cargo de cuidadora de idosa e tinha assim, uma condição que eles achavam que era uma condição muito simples, né? Que não podiam mulheres negras nem gordas. Coitadas, né? Então, imagine, ser gorda, negra, nordestina, vamos aí, se for gay, então vai para a guilhotina, né? E aí eu fico pensando, quer dizer, nós estamos vivendo esses piores momentos, né? E eu queria saber o ponto de vista de vocês duas, dessa falta mesmo de compreensão, de empatia. A gente sabe que está muito associada essa questão do racismo do negro com a escravidão, né? Que isso é uma coisa que está sempre ali vinculada. Nós estamos vivendo, então, esse deserto espiritual total, é isso? Eu espero que não. Pelo menos a gente vê também, tem um outro lado aí de muitos movimentos acontecendo, e aí eu vou já para colocar o meu óculos de poliana, né, como falo. Tem horas que é bom. Nem sempre, né? Tem horas que a gente tem que realmente lutar e identificar as questões que a gente precisa mudar na sociedade, mas também tem horas que a gente tem que olhar os movimentos que estão surgindo aí, e que são muitos, né? Eu vejo vários movimentos sociais falando sobre a inclusão, tanto inclusão LGBT, quanto inclusão de pessoa com deficiência, pessoas negras, enfim. Eu vejo esse movimento também acontecendo. É claro que ainda é muito pequeno, né? Ainda muito inicial, de repente, essa palavra. Está muito no início. Mas eu já observo que sim, que está acontecendo. E eu espero que a gente não esteja vivendo esse momento. Aí eu vou voltar àquela pergunta lá inicial, Elisa. Essa desigualdade no Brasil tem nome, cor e história? Tem. Cor, história negra. Essa é a nossa... É isso que a gente carrega e que a gente vai ter que superar. Até tentando responder essas duas perguntas, eu vou aqui tentar repetir um pouco de uma entrevista recente da Sueli Carneiro, que eu ouvi, e ela fala que, na verdade, que o Brasil está começando finalmente a enfrentar o seu passado e as questões que precisam ser enfrentadas. Uhum. Então, a gente tem essa sensação de que está tudo se reconstruindo quando a gente começou agora a debater e a confrontar essa história em que a cor, o passado, a discriminação, ela tem um nome. E é um nome... Eu acho que eu vou até tentar pessoalizar, mas, na verdade, são os nomes de todas as pessoas negras que passaram por essa situação e de discriminação e que hoje ainda passam. Acho que são esses os nomes. Uhum. E que tem a memória, né, dentro para quem tem esse tipo de história, acho que todos nós temos, né, nós brasileiros, com tantas misturas, né, de histórias, enfim, a gente traz essa memória, essa informação, né, do nosso sistema familiar, que está sempre ali, se apresentando, né, e convocando o outro a refletir. Quando ele não quer, ele vai partir com agressividade e ataca, e é isso que mais me chama a atenção, né, que se a gente olhar a história dos indígenas negros, né, que foram vítimas, né, no novo mundo, né, nessa coisa da descoberta, da chegada, e recebem de José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves, né, as mais belas narrativas sobre a injustiça, né, que essas pessoas passaram, né, muitas dores e no período de escravidão. E aí, do seu ponto de vista, você acha que o racismo ele é uma forma brutal de ataque à dignidade da pessoa? Sem a menor dúvida, porque o racismo ele é a negação da pessoa. Dignidade da pessoa humana significa a valorização daquilo que todos nós compartilhamos, que é a nossa humanidade, aquela essência que nos torna pessoa e que me permite reconhecer igual a você. O racismo ataca isso porque significa que alguém não é igual ao outro, significa que alguém é inferior. E isso me lembra muito aquele ataque que um torcedor, né, não lembro qual foi o time de futebol semana passada, que ele falava, você é um negro, tira as mãos de mim, né, como se fosse menos, como se fosse algo sujo, né? Então é a forma mais... Nossa, não sei nem nomear,
né, de uma forma tão feia, pequena, tão pequena, né, de querer atacar a dignidade do outro, né, mexer numa questão. Eu diria que não é só atacar a dignidade nesse caso, é atacar a pessoa. Quando você ataca, assim, você quer tirar o caráter de pessoa do outro. E isso é o que há de mais brutal no racismo, que você quer dizer que o outro não é pessoa. A violência ela é muito grave. E depois falar, não falei que era isso, porque aí eu acho que agora eu sei nomear assim, né? É uma covardia. Ah, é perfeito. Né? É uma covardia. E porque a pessoa, então, naquele momento falou, ela substitui a palavra por outra palavra e, assim, deixa uma ferida aberta, uma ferida emocional aberta no outro, e ele sai ali como se nada tivesse acontecido. Agora, Flores, como é que é essa questão, né, que eu fico pensando, olhando pelo viés da psicologia, você nesse lugar de psicóloga, né? Qual é o papel dessa gentileza, da empatia, né, da compaixão para a saúde mental das pessoas? É um papel fundamental, né, Neise? A gente se colocar em prática e se pensar cada dia um dia, né? E nesse dia eu vou dar o melhor de mim, eu vou fazer o melhor que eu puder, não só para mim, mas para minha família e para a sociedade, a gente transforma, né? Então, nesse sentido, é uma mudança mesmo de paradigma social que a gente está aqui falando. É o olhar que tem que sair da doença para ser voltado para a funcionalidade, né? O que funciona, né? Então, trazendo para a realidade da pessoa com deficiência, o que a gente vê muito na Casa da Inclusão da Pessoa com Deficiência são as empresas pedindo pessoas com deficiência leve, né? E com esse olhar de que é doente, né? Não vai, como que essa pessoa vai ser produtiva, né? E nesse sentido, o que eu falo e que serve também para a questão racial você não deve olhar a deficiência, você tem que olhar a pessoa, né? Claro. A deficiência no sentido o físico ou mental, qualquer que seja, né? Ela é uma característica da pessoa. E essa pessoa tem milhões de qualidades, né? E também defeitos, como qualquer uma outra pessoa, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que olhar a pessoa e não a cor, olhar a pessoa e não a deficiência, olhar a pessoa e não o gênero, olhar a pessoa e não a opção sexual. E com isso ter mais amor e empatia. Eu acho que nós evoluímos um pouquinho, né? Se a gente lembrar aqui do livro de Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, que ele falava, né, do beiço da tia Anastácia, de sua carne preta, e chegava a dizer que ela subia numa árvore como uma macaca de carvão. Né? Não que Monteiro Lobato fosse uma pessoa horrorosa, né, por ter escrito isso, mas era a época e o que a gente estava vivendo como expressão. E esta herança que a gente deve debater, a gente deve discutir, impedir que seja retransmitida às novas gerações, Elisa? Eu acho que a gente avançou, mas ainda temos falas profundamente discriminatórias. Além dos casos que você citou, eu colocaria as violências sofridas pelo técnico de um clube de futebol, Bahia, me fugiu agora o nome dele, que foram muito graves, eu colocaria como representação. E o que a gente precisa é continuar nesse processo de superação, e em direito a gente chama de reconhecimento e inclusão. Porque quando eu coloco assim, a gente avançou em algumas coisas, na questão até mesmo está comemorando amanhã, trazer essa consciência que tem que ser de todos, trazer esse lugar que pertence a todos, né? Falar dessa minoria que é a maioria, porque é uma coisa que a gente também não presta atenção, queria, enfim, trazer a invisibilidade nesse sentido, mas também
tanto no esporte que chama o jogador de futebol de macaco, é aquele esporte também que traz as pessoas com portadores de deficiências ganhando medalhas, mostrando, né, e trazer pessoas que são formadoras de opinião, como a classe artística, por exemplo, né, de falar, não, eu tenho um filho com portador de deficiência, não, eu tenho um parente. Então, eu acho que as pessoas estão podendo falar mais também, por questão até de inclusão. Eu também pertenço e eu também vejo você, né, numa condição que nem é tão diferente, mas sempre coloca como uma condição menos, né? Pode falar. Existe a questão da segregação, né? Isso, muito grande ainda. E a gente está tentando ir para um momento de integração onde a gente já consegue, né, ter algumas situações de integrar, mas a verdadeira inclusão a gente ainda não chegou, né? E nesse sentido, em nenhuma, nem na racial e nem na pessoa com deficiência. A gente, infelizmente, ainda precisa avançar muito nesse sentido. Se me permite complementar, eu acho que enquanto a gente ainda tiver pessoas que não tenham as mesmas condições de acesso e as mesmas condições dignas de vida, a gente ainda vai ter caminho a percorrer. Acho que seria isso, né? Beleza. E você aí, amigo ouvinte, né, que ligou o rádio agora, ou então entrou, acessou a nossa live aí do Facebook, você está na Band Rio 1360 e o programa Na Sua Companhia está conversando sobre a consciência negra, a gentileza nossa de cada dia. E você pode participar dando sua opinião, fazendo perguntas às nossas debatedoras aqui, super capacitadas para estarem conversando sobre esse tema, né? Então é só colocar o comentário aí, meus amiguinhos. E porque agora também nós vamos para o nosso momento psi, né? Vamos conversar com a psicóloga Cristiane Azamor, que está sempre pronta para avaliar as emoções do momento e comentar o tema de hoje. Boa tarde, minha querida Cris. Boa tarde, Neise. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, debatedoras. Importante, debatedoras. Neise, hoje eu quero falar sobre uma palavrinha que, né, a gente falou muito aqui, vocês falaram muito, a gente está sempre recorrendo a ela, que é a questão da empatia, né, do grego empateia, né, então em é entrar, né, aquele movimento para dentro, patos, sentimento, emoção, paixão, etc. Sofrimento, né, tudo incluído. Exatamente. Então, a empatia é esse mover para dentro. Originalmente, essa palavra era usada para expressão artística, né? Então, o artista faz a sua obra e se expressa e projeta dele ali, o que é dele, a subjetividade dele na obra. E quem olha aquela obra tenta, né, identificar aquilo, entender, né, o que está expresso ali, né, do artista e, claro, projetando a si mesmo também. Então, a empatia é esse movimento em direção ao outro, né? A empatia, ela contém, né, 3 componentes ali, 3 aspectos, que é o afetivo, é a minha capacidade de identificar aquela emoção ou sentimento, né, entender aquela emoção ou sentimento. A parte cognitiva, que é quando eu penso sobre aquilo, e a parte que é a reguladora das emoções. Então, é como eu vou me comportar a partir daí. Qual vai ser o meu movimento, né? Então, é isso. Eu tento deixar os meus valores, isso é fundamental, deixar os meus preconceitos para me mover em direção ao outro e tentar entender o que o outro está sentindo, né? Mas essa questão da regulação das emoções é importante a gente ressaltar que a empatia não é só isso, né? Eu tento entender, eu vou em direção ao outro e fico ali. Porque se eu não volto para mim, sem preconceitos, sem os meus valores, né? Eu não consigo me movimentar em relação ao outro no sentido de ajudar o outro muitas vezes, né? Então, se eu me movo em direção ao outro para tentar entender e fico ali, qual é o meu movimento? É de me afastar e definitivamente não querer mais saber. Então, eu tenho que entender que esse movimento é de ida, mas de vinda, para eu pensar sobre aquilo e agir em relação ao outro, né? Então, a empatia, ela está relacionada à questão da inteligência emocional, né? Que é esse manejo, essa habilidade de eu manejar as emoções,
né? Então a gente precisa de agir, exatamente. Isso. Esse manejo das emoções, né? E eu agir de uma forma saudável ali. Então ela é uma habilidade, a gente tem que aprender a fazer esse movimento, né? Esse movimento em direção ao outro, tentar entender, deixar os nossos preconceitos de lado, a nossa análise, nosso julgamento, ir em direção ao outro, tentar entender o que o outro está sentindo, se colocar no lugar dele e voltar e agir de uma forma, não é, saudável, e a viver socialmente, né? O coletivo precisa disso. Quando você até fala assim, nós devemos aprender. Eu acho que é reaprender, né? Porque é um caminho onde a gente não deixa fluir, porque às vezes a gente vê cenas de crianças que elas têm até uma compaixão, uma relação empática com o outro, e eu acho que com a vida e com o sistema familiar, ela vai Neis, eu isso. acho que assim, tem pessoas que já têm originalmente, né? Mas eu acredito que isso é uma habilidade mesmo, isso é aprendido, como a gente estava, né, ela estava conversando sobre a questão da família, ali dos grupos, não vou falar em família, mas dos grupos próximos ali. Isso é uma habilidade. Isso a gente tem que, primeiro, pensar que a sociedade ela vai caminhar de uma forma equilibrada, saudável, se as pessoas tiverem empatia, né? Porque na empatia o outro deixa de ser invisível. Se eu sou empática, eu estou olhando para o outro e o outro já não é mais invisível. Eu estou considerando o outro, né? Agora, uma outra questão, né? Vocês estavam falando aí, eu fiquei pensando dessa capacidade, não vou falar ser humano, porque aí fica uma coisa muito geral, né? Vou falar do brasileiro, né? Nós, brasileiros, e também, né, a gente sabe que tem diferenças aí. Mas dessa necessidade de hierarquização das relações, né? Todas as relações são hierarquizadas, seja de raça, seja de gênero, as relações que a gente estabelece, professor-aluno. A gente vive numa cultura que a gente precisa da hierarquização. E aí, quando se fala, né, os pais estão olhando o celular, né, na verdade, a gente vê que essas redes sociais é muito para isso. O que o outro está melhor do que eu estou melhor do que o outro, quantas curtidas eu tive e não tive. Então, a gente tem essa necessidade de hierarquizar as relações, né, de uma forma patológica ali, não, né? Porque, assim, a partir do momento que eu sou superior, tem um inferior, né? Marx já estudava isso, né, quando ele falava do capitalismo, né, que o capitalismo é um meio de produção no qual todas as relações são hierarquizadas. É inerente ao capitalismo. Mas, independente da questão do capitalismo, por que há essa necessidade? Né? Sempre de colocar um grupo inferior a mim, né? Eu estou falando ali do grupo dominante, né? Por que há essa necessidade de ter pessoas, né, que eu excluo, né? De que eu identifico ali com uma carga valorativa menor do que a minha. Porque eu tenho essa necessidade. Eu acho que é a questão mais do status, né? Eu estou melhor posicionada do que o as outro. As pessoas têm essa necessidade. Por que nós temos eu essa acho necessidade? Que isso inclui uma necessidade de ser vista mesmo. Eu estou aqui, eu tenho uma necessidade de ser vista, eu tenho a necessidade de ter aceitação, né? Mas sempre nesse olhar, como você colocou, que se você não olha para o outro, você não tem uma relação empática, você não troca com o outro, assim, você não reconhece o outro, né, e parece que nós tivemos alguns avanços, né? Mas eu fico questionando muito a questão, né, certos grupos ainda são vistos como exceção e não como regra. Aí vem as datas. O dia do negro, é o dia da mulher, é o dia da criança, é o dia da família. Né? Então, só é lembrado naquele dia e depois tudo volta como era antes. Né? Então, quando assim, a gente terminar com essas datas, talvez... Mas a gente precisa ser empático. A primeira questão é essa. Nós vivemos numa sociedade de diferenças, incluir todas as diferenças, porque nós brasileiros somos híbridos, nós somos uma mistura, não é? Não só de europeus, mas de indígenas, de africanos e etc. Nós somos híbridos, né? Então nós precisamos incluir todos os componentes desse hibridismo aí e sermos empáticos. E no dia a dia a gente exercer essa habilidade, aprender essa habilidade de empatia, né? Eu acho que esse é o caminho. É o caminho.
E é isso, né? Acho que você falou tudo, né, minha amiga? Como vou continuar repetindo aqui, quero ouvir mais você, né? Trazendo essas questões. Obrigada, Cristiane Azamor, né? Sempre trazendo coisas profundas para a gente refletir. E trazendo essa coisa, sabe, da identidade, da construção da identidade, para onde nós olhamos, né? Quando nós falamos, quando a gente pensa numa data, para onde nós estávamos olhando? Quando a gente precisa estar trazendo a data do Dia do Negro, a data do Dia da Família, né? Para onde a sociedade estava olhando? E hoje, para onde a sociedade olha, né? Então, a história ela é uma ferramenta de construção de identidade. Olhamos para o passado, construímos o presente e preparamos o futuro. Eu acho que é isso que a gente, né, vai trazendo nesse processo. E aí, Elisa, essa história contada do negro é a narrativa mais importante para a história do nosso país, né? E qual é o legado da escravidão no Brasil, nesse contexto todo? Eu queria começar citando uma frase da professora de História da UFMG, Louise Starling, que ela diz que o passado está na nossa frente. Que, na verdade, você não deixa para trás, você aprende com o que passou para olhar para frente. Ele atua o tempo todo o passado. Exatamente no que vocês duas falaram. Na construção da nossa identidade, ele é tão importante quanto questões de gênero e de raça, gênero e classe. É impossível separar no Brasil um tema do outro, porque a gente até passou um pouco por isso aqui. Negros são discriminados, mas mulheres negras são mais discriminadas, e mulheres pobres negras são mais discriminadas ainda. Então, é um debate que não pode ser resumido só à cor, mas ele precisa se entrelaçar com outras questões, formando, digamos assim, essa camada para a gente poder enfrentar. É um ponto de partida, mas também não é um ponto de partida único o debate sobre racismo. Mas é um dos pontos que a gente precisa enfrentar ao lado de todas as outras discriminações que a gente vai ter. E aí vai incluir também as pessoas com deficiência, porque elas são pessoas, elas também têm as suas questões. Gostei muito quando você citou criança, porque a gente costuma esquecer, né? A gente pensa que uma pessoa em miniatura ela não está computada, quando a criança também tem que ser colocada. Mas são fatores que precisam estar entrelaçados para a gente pensar no futuro e qual é a identidade que a gente almeja no futuro. Mais uma vez aqui a gente pensando nessa coisa da história, né? E o presidente Bolsonaro afirmou uma vez num debate, né, que os portugueses nem pisaram na África e que os próprios negros foram responsáveis pelo tráfico de escravos. Como é que vocês, né, Florence e Elisa e Cristiane também, como é que vocês veem essa afirmação? É desconhecer a nossa história ou é negá-la? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que, acima de tudo, é negar a história. Talvez algumas partes sejam por esquecimento, por desconhecimento, mas acho que muito poucas. Mas o grosso é negar a história e voltar ao racismo que visa apagar o outro. Porque se eu crio uma desculpa para justificar o que os brancos europeus fizeram, eu posso excluir novamente o negro. E a gente volta para o sistema que a gente ainda está aqui tentando, se esforçando para extinguir. Neise, para mim essa é uma fala totalmente irresponsável, né? Ou seja, de não assumir uma responsabilidade diante disso. A partir do momento que eu culpo alguém, né, ou um outro lá, eu não me responsabilizo, eu não faço nada por isso. A gente volta naquela questão ali de outros programas que a gente comentou, que parece que tem um grupo aí que não gosta de brasileiro, que não quer saber do Brasil, está olhando para os Estados Unidos e quer ser americano, quer que isso aqui seja colônia americana. Então, para mim, essa é uma fala irresponsável. Não é a partir do momento que eu delego, não, porque os próprios negros escravizaram os negros, eu não me responsabilizo, problema deles ali, e eu sigo a vida. Né? Para mim, isso é totalmente irresponsável. Concordo com vocês. Eu acho que é exatamente esse olhar de negação e por que não dizer irresponsabilidade também. Né? Eu acho que tentar negar uma história de escravidão é muito sério. Né? É muito sério com a nossa cultura, né, com a nossa população. Então,
Eu não tenho muito que me aprofundar, vocês já aprofundaram muito, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que parar de negar e começar, aproveitando que amanhã é o dia, né, e a gente ter a consciência. Vamos ter consciência da nossa responsabilidade? Vamos nos colocar como responsável nessa sociedade? Porque se essa sociedade está como está, nós todos temos responsabilidade, né? E temos que agir em direção a uma melhora, né? Em direção a uma maior consciência e não negação, né? Bom, essa é a minha opinião. Aí eu lembro aqui, né, Elisa, Castro Alves, no navio negreiro, que ele fez a denúncia, né, do tráfico de escravos, né, a miséria, que eles eram submetidos lá, né, os africanos, naquele estado de crueldade, né, fazendo essa travessia horrorosa do oceano. Quantas pessoas morreram, quantos africanos morreram, foram jogados ao mar, né? Eu acho que, sei lá, centenas e mais centenas de africanos mortos jogados ao mar, que eles morriam nessa travessia enlouquecida, né? Então, o racismo é a maior consequência da escravidão. Eu estou trazendo isso porque sempre, quando a Cristiane traz essa questão do ser, da hierarquia, no sentido de eu estar melhor do que você, eu sou melhor do que você, está atrelado a isso? Eu diria que boa parte, sim. Eu só fico um pouco de receio de dizer é o único, porque eu tenho muito receio de apagar outras lutas. Mas, com certeza, é um dos principais problemas que a gente tem como herança. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bem complicado. E aí, como é que vocês olham para essa ideia de embranquecimento dos brasileiros? É uma coisa antiga? É algo que a gente tem muitas pessoas da nossa história, da literatura, quando mostra a foto lá, a pessoa está branquinha. Aí você vai lá estudar, vai historiar, era um negro, né? Era uma mulher negra, era um homem negro. E isso, como é que você avalia isso, vocês, Elisa e Florence? Eu acho, né, na minha opinião, é tentar se encaixar num padrão que a sociedade impõe, né? Que é um padrão em que o branco ainda tem essa superioridade, né? E isso a gente vê no dia a dia, né? A gente vê isso, não precisa ir muito longe, né? Sai na rua, você, se tiver um menino negro correndo, cuidado, deve estar assaltando alguma coisa. Se tiver um menino branco correndo, será que aconteceu alguma coisa? Está com pressa? Então, realmente é social. Muito nesse imaginário, eu acho que é para se enquadrar, né, nesse padrão social aí. Assim, eu concordo. Acho que a gente ainda almeja, tem esse imaginário do branco, do embranquecido como melhor. Eu vou dizer, pelo meio jurídico, até estava pesquisando isso com outras professoras de direito, também sou professora, e é muito difícil encontrar referências de autores negros ou de grandes referências negras que a gente tenha, porque essas pessoas são completamente esquecidas, elas não existem. E a gente não tem referência, porque o padrão é o padrão branco. Aliás, o próprio direito foi construído pensando a partir da branquitude, que é um problema, porque acaba sendo excludente. É isso, minhas queridas, né? Nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso debate, e eu acho que a gente tem que pensar em que momento nós hoje fomos gentis, né? Com quem eu fui empática hoje? Aí fica aí essa dica de cada um ir se perguntando, né? Olhando para dentro e olhando para fora também, e vendo o outro e pensando, você é um de nós. Eu acho que a gente é bem bacana a gente pensar nesse... É interessante o que você falou, porque assim, é importante a gente olhar para a gente. Nós somos também eles são a gente, não tem essa diferença. Olhar para nós, nós temos que ser gentis com a nossa história, não é? Olhar para a gente, olhar para o outro, bom, enfim, somos diferentes, mas temos todos a mesma história aqui neste país.
né? Claro que hierarquizadas, mas acabar com essa hierarquia e contar a história do Brasil de uma outra forma, construir outras narrativas. Mas não esquecer, né, dessa questão da hierarquia, quem chegou primeiro. Não esquecer que nós estamos aqui, né, por causa da minha mamãe, do meu papai, da minha vovó, do meu vovô. Quantas, né, pessoas lá de trás, da nossa ancestralidade, porque nós fazemos parte, né, de uma ancestralidade e de várias gerações, e que garantiram a nossa vida, passaram por doenças, passaram por vergonhas, humilhações, brigas, mortes, assassinatos, mas elas garantiram a minha existência. Eu só estou aqui hoje, conversando com vocês, com essa mesa bem bacana, porque os nossos ancestrais garantiram a nossa existência, e por isso nós estamos aqui, e por isso também eu vou precisar encerrar esse debate de hoje tão bacana, né? Bem reflexivo. Elisa Cruz, obrigada pelo grande bate-papo, seja sempre bem-vinda aqui. Estou à disposição. Minha querida Florence também, né? Gratidão, muito obrigada. Muito bacana virar parceira aqui, sempre que estiver aqui no Rio de Janeiro. Né? Vem Muito dar um obrigada, abraço aqui muito pra obrigada. gente. E agora nós vamos para o nosso quadro Entrevista e Companhia. Na sua companhia. Entrevista. Pois é, elas estão investindo, Na né? sua companhia. O Isoneto Entrevista. está empenhado aqui de posicionar as meninas aqui, né? E elas estão investindo na nova cultura de um consumo responsável e consciente no universo da moda. Eu estou falando das curadoras do Empório Transante, Alice Moraes, Mônica Monteiro e Vivi Attar. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Vamos falar pertinho do microfone para todos os nossos amigos aqui, todo mundo poder ouvir vocês bem. Né? Como é que nasceu a ideia desse projeto? Começou com 5 dias de férias que eu tirei na empresa. A gente vai precisar do microfone bem pertinho. 5 dias de férias? 5 dias de férias. Só isso? Gente, vamos curtir um pouco. Eu trabalho, né, fora, então eu trabalho 10 horas por dia. Eu falei, vamos curtir as crianças e vamos dar uma arrumadinha na casa, no armário. Pronto. Aí, num dos trabalhos de grupo das crianças, a gente esteve junto. Aí eu lancei a ideia, falei, gente, estou com muita coisa em casa. Fui arrumar armário e estou me deparando com muita coisa que precisa circular, ficar com outras pessoas, vamos fazer alguma coisa. Aí Mônica estava lá comigo e topou a ideia na mesma hora. E Vivi foi no momento depois. Eu acho que é importante a gente falar que a gente é amiga, porque os nossos filhos são da mesma então todos são as mamães da mesma escola, mesma precisa turma, que você chegue mesma turma, mesma escola. E, na verdade, assim, eu acho que foi as ideias foram casando, né? Porque eu já tinha uma ideia de fazer, eu me aposentei, então muitas coisas, né? Eu era executiva, então, assim, botei para rolo muita roupa, muito sapato já, né? Há uns 2 anos. E eu tinha essa ideia, só que eu não tinha um espaço. E essa ideia, ela começou a ficar muito mais forte quando eu fui para o Canadá, e onde essa cultura é muito forte. Você tem lojas de departamentos imensas só de reuso. E aí você monta, né, uma casa com reuso. E por que não? Se a gente já está nessa vibe de melhorar o meio ambiente, né, não jogar fora o que, enfim, né, melhorar, né, a questão ambiental mesmo. E aí a Alice veio e falou, eu falei assim, Mônica, eu falei, nossa, eu tenho um espaço, eu estava faltando isso. Aí eu falei, pô, Vivi é a mulher do marketing, né? Aí a Vivi também, e é muito interessante que a gente está passando as três por um momento muito interessante de mudança de vida, entendeu? Então, assim, veio a casar, né, Vivi? Esse ano, eu estava conversando com uma amiga hoje, que esse ano, na verdade, foram 7 anos em um. Que a quantidade de coisa que aconteceu nesse ano não está no gibi, né? E quando elas me convidaram, na verdade eu estava em casa, elas me ligaram, não sei se foi o WhatsApp, nosso grupo que a gente tem, e falaram, Vivi, eu falei, tá bom, não queria nem muito não, sabe? Mas eu falei, não tem nem tanta coisa. Falei, nem tenho tanta coisa em casa. A pessoa achava que não tinha tanta coisa em casa. Sim, pois é, isso aí que está me interessando, porque eu olho para o meu guarda-roupa e falo assim, eu sinto muito, mas eu vou precisar me despedir de vocês, total, né? O desapego. E aí a gente fazer o desapego. Aí a gente pensa assim, não, mas a roupa X, eu acho que no verão seguinte ela está mais magra. Ou então essa roupa vai voltar, essa estampa, e aí a gente fica nesse apego. Aí quando você coloca aquela roupa que não, a estampa é legal, mas o modelo não tem mais nada a ver. Não, e mais ainda, eu acho que assim, a gente realmente, de verdade, a gente tem que exercer o desapego e o minimalismo mesmo. Eu acho que hoje em dia, você não tem nem espaço em casa para isso.
Então, tudo é pequeno, tudo é menor, né? Tem que ser assim. E as coisas têm que se renovar, né? E parar com essa palhaçada de energia, né? Ah, não uso roupa usada, porque não tem isso. Até porque as nossas energias são ótimas, entendeu? Então ninguém... Quer dizer, antes, aí vamos aqui para os nossos ouvintes aqui, quem está nos assistindo lá, eles entenderem como é que é essa dinâmica, né? Por exemplo, vocês estão aceitando a mercadoria, vocês estão vendendo por valores mais baixos. Como é que está esse movimento do Empório Transante? Bom, ontem a gente começou esse exercício de uma forma mais intensa. Na hora que você começa a precificar as roupas que você vai desapegar, né, e torná-las, democratizar a moda, que a gente fala muito, né? O objetivo do Empório Transante é justamente, pegando um link com o que vocês estão falando aí, é democratizar a moda, fazer com que todo mundo tenha a mesma oportunidade de ter uma roupa transante, no caso, né? Que é o Empório Transante. E aí a gente ontem estava falando... A história é a seguinte, a gente escolhe as roupas, seleciona as roupas que a gente acha que faz sentido, né, usar, colocar para reuso. Aí a gente fez uma listagem de preços que a gente acha que fazem também sentido, já que a gente quer democratizar. Não adianta a gente comprar uma coisa cara. A gente quer democratizar, a gente quer entregar isso de alguma forma, né? Fazer com que isso seja reutilizado. Tem alguma semelhança com o antigo brechó? Bom... Qual é a diferença? Porque, veja só, no brechó você vai encontrar mais roupas de tudo quanto é tipo, mas, por exemplo, existem pessoas que às vezes compram a roupa está lá na etiqueta lá e nunca usou, né? E aí, qual é essa diferença? Que isso a gente não encontra no brechó, né? Não encontra, agora você encontra. Inclusive, porque eu não sou uma frequentadora assim, de brechó. Sempre fui, a vida inteira. Porque é isso, eu acho que é reusar. E a roupa que não dá mais em mim, que eu acho que já vai ficar ótimo em você. Entendeu? Então, assim, hoje esse conceito está mudando realmente. Porque brechó antigamente era igual camelô. Lembra que ninguém parava para comprar em camelô? Aí começou a feira hippie. Aí o pessoal já começou a achar transante. E agora todo mundo compra em camelô. Então é mais ou menos esse movimento. O brechó, hoje tem brechós, inclusive, que eles selecionam a roupa que vai consignar. Porque tem que ter etiqueta, tem que ser de grife. Então você hoje encontra brechós só de grife. E eu já passei por isso. Eu coloquei minhas roupas assim e ela foi selecionando o que era grife. E assim, ela levava. O que não era, não tem valor. O nosso não, né, gente? O nosso vai ter de tudo, né? O nosso vai ter de tudo. De tudo muito, então, tá? Assim, de tudo muito. Eu acho assim, então vai ser bem democrático, mas as roupas são modernas, as roupas vocês separam. Transantes, tá. Então vocês ajudam lá naquele momento a pessoa que está escolhendo. Não, vamos fazer aqui uma arrumação, fica bonitinha essa peça, tal. Vocês fazem isso. Porque... No próprio Instagram, no nosso Facebook, a gente já está montando os looks e botando para as pessoas já olharem quais são os looks, se elas querem comprar aquele tipo de look. Isso é muito legal. Tem gente até pedindo para fazer reserva já. Eu gostei do shortinho e tal, pode reservar. Muita gente também viu esse nosso movimento, é o que você falou, as amigas, né? Porque rede social é isso, né? Que a gente tem, né? Essa é a função, né, da rede social. É a gente saber usar bem, de uma forma amigável, respeitosa, né? E divulgar o trabalho das amigas, né? Que eu acho que isso é a coisa bacana. E aí né? que a gente fala, é uma rede, né? Isso é uma teia, né? Que as coisas vão se ligando. E aí os amigos dos amigos dos amigos, Mônica, eu quero colocar, cadê Vivi, Alice? Aí a gente fez um contrato. A gente elaborou um contrato de consignação. Então vamos aqui arrumar para quem estiver compreendendo melhor essa dinâmica. Isso. Então, a pessoa que está interessada lá de levar a sua roupa, sapato, bolsa, o que for, né? Aí chega lá, olha, Mônica, eu estou aqui com essas 3 malas, né? Meninas, aqui, estou com essas 3 malas aqui. Como é? Essa aqui é a roupa que eu trouxe lá de fora. Essa aqui é a roupa aqui brasileira. Essa aqui não é de grife. Essa aqui é pobrinha mesmo, mas está bonitinha, tal, barará. E aí, como é que vocês vão selecionar tudo isso e vão colocar um valor sobre isso? E qual é o retorno que vocês vão ter? E a pessoa que está deixando lá a roupa, que não apego, porque ela também fica assim, né? Muitas chegam lá com a mala, se vocês tentam segurar a mala, e a mala não sai da mão da pessoa, né? Qual é a ideia? Quem quer participar do Empório Transante, que acha que faz sentido para ela também esse tipo de dinâmica, né? Manda um e-mail para o emporiotransante@gmail.com
Nesse e-mail ela coloca as fotos das roupas que ela quer se desfazer e colocar para jogo. E ela vai ter que... A gente vai mandar para ela uma tabela onde tem os valores de cada roupa. Então, se é um short, se é uma saia, vai ter o valor tal, tal e tal. E aí ela vai entender, dentro daqueles valores, aquela roupa que ela está colocando, se vale valor A, B ou C, vai passar para a gente vai receber essa listagem, essas fotos, vai ver se a gente aceita, se faz sentido aquela roupa estar dentro do... transante. Se é transante, se faz sentido ela estar dentro do Empório Transante. Se fizer sentido, ela vai assinar esse contrato de consignação, né, Mônica? Isso. E com esse contrato de consignação assinado, com as fotos das roupas, e a gente vai levar para o mercado, que a gente vender naqueles preços que a gente já estabeleceu, pré-acordou com a pessoa que está participando, a gente vai tentar fazer essa venda. E a gente tira a nossa comissão. E, assim, o mais importante também primeiro, além dela levar roupa, ela ir comprar as roupas. E levar seus amigos. Então, tem que estar no contrato isso. Porque, assim, isso está no contrato. Não, é porque eu acho importante. Eu acho que assim, as pessoas têm que sentir que não é um brechó que fede a traça. Não é isso. É algo que vai movimentar a economia, vai melhorar o meio ambiente. É isso, entendeu? É muito mais do que você comprar uma roupa usada. Não é isso. Então, acho que a pessoa tem que ir sentir qual é o clima. Agora, com essa dinâmica toda, né? O que vocês estão aprendendo com tudo isso? Porque vocês estão lidando com pessoas diferentes, que estão chegando lá, cada uma com seus desejos bem claros, seus desejos ocultos, a história que tem cada roupa, o que aquela roupa vivenciou na vida de cada um. O que vocês estão aprendendo com isso? Eu tenho uma coisa muito interessante que eu estou sentindo, eu acho que elas também. Eu sinto que as pessoas têm esse desejo oculto aí que você falou. Quer desapegar, mas, sabe, ainda tem uma resistência, mas quer. E eu acho que a gente pode ser essa ponte. Porque eu acho que a gente tem uma energia boa para isso. A gente consegue passar. Não, olha só, você precisa desapegar, entendeu? Eu acho que... Ajuda a gente, nós também estamos num movimento de trabalho. Eu pensei o oposto essa semana. Cheguei no meu trabalho, uma pessoa falou lá, Alice, olha só, trouxe aqui uma sacola, deixou lá. Não, depois você vê. Para mim, então, eu já estou desapegada. Como hoje também, né? A Samanta também fez isso. O grande exercício que a gente fez ontem, inclusive, que eu acho que é um exercício para quem quer saber se consegue ou não desapegar, é o seguinte: pega a sua roupa e fala, essa roupa custa R$30. Ah, não quero. R$30 eu não vou vender, não. Aí você entende se a pessoa quer desapegar ou não do negócio. Porque se ela fala que não, é porque ela não quer desapegar. Porque o valor ali não é o valor quanto vale. Eu comprei por tanto, vou vender por X menos. Não. Né? Você quer e é interessante. O que eu acho que é legal, assim, nessa história toda, né, é vocês avaliarem assim, para cada pessoa que chega, ouvir também, porque às vezes ela chega ali, mas ela quer conversar, né? Ela quer contar a história daquela roupa, ela quer contar alguma coisa para vocês quando elas levam, né? E vocês estão preparadas para isso? Sim, claro. Já estamos ouvindo histórias, inclusive. Já estão, né? Ai, que bacana. Então, rapidamente, a gente chegou aqui no nosso finalzinho da entrevista, né? Telefone de contato, o e-mail que tem que passar. empóriotransante@gmail.com. A gente tem o Instagram do Empório Transante, o Facebook do Empório Transante. O evento no Facebook. É só procurar no nome Empório Transante, vocês vão ver. As pessoas vão achar, né? Vai ser no dia 30 de novembro e 1º de dezembro, sábado e domingo. O dia inteiro. O dia inteiro, na verdade, de 11 da manhã às 19. E aonde vai ser isso? Na Rua Conde de Irajá, número 79, em Botafogo. Bacana, meninas. Sucesso para vocês. Todas estão convidadas, né? Estaremos lá. Eu não vou poder estar, mas tudo bem, minha energia, né? Estar torcendo por vocês, né? Bom, eu conversei com Alice Moraes, Mônica Monteiro e Vivi Attar. Sucesso para vocês, meninas. Obrigada. E aí, meus amigos ouvintes, vocês gostaram, né? E na sua companhia, assim, né? Alegre, dinâmica e cheia de informações, vocês só encontram aqui na Band Rio. E obrigada pela sua companhia. Eu, é claro, estarei na próxima terça-feira, a partir das 4 da tarde, esperando por vocês aqui. Tá bom? Até lá, meus amigos. Obrigada, Isoneto.